Louvamos ao Senhor nesta manhã e mais uma vez nós estamos aqui reunidos para engrandecer e exaltar este Deus tão bom que tem cuidado de cada um de nós. Então, neste momento, eu convido que cada um de vocês cante juntamente comigo este canto de número 106 do nosso cancioneiro. De um modo tão gentil, Jesus, minha alma veio resgatar, e da vergonha do pecar, Jesus me levantou. De um poço fundo me tirou, com terras mãos me elevou, da escura noite à plena luz. Louva a Jesus que me salvou. Por muito tempo me chamou na agitação do meu viver, mas seu perdão compreendi, a sua paz senti. E o poço fundo me tirou, com terras mãos me elevou, da escura noite à plena luz. Louva a Jesus que me salvou. Jesus na cruz sofrendo em dor, se importou com meu viver, e do abandono e da aflição salvou-me por amor. De um poço fundo me tirou, com terras mãos me elevou, da escura noite à plena luz. Louva a Jesus que me salvou. Agora eu vivo bem melhor, e a paz que sinto confirmou. Nem mesmo sei como explicar, porque me transformou. De um poço fundo me tirou, com terras mãos me elevou, da escura noite à plena luz. Louva a Jesus que me salvou. Somos salvos pela graça de Jesus, que morreu ali naquela cruz por amor a cada um de nós. E nesta manhã, com o tema, olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nesta manhã vamos ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada pelo Major Nelson Wacai. Não peques mais. E para não pecarmos mais, a palavra do Senhor ela tem a solução. Lá no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? E nós vamos neste momento fazer uma oração. Eu convido então o capitão Israel que nos dirige em oração. Eterno Deus, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome, porque só tu és santo, só tu és perfeito e merecedor de todo louvor, de toda adoração. Nesta manhã nós pedimos a tua bênção, Senhor. A tua bênção sobre este lar, que abre suas portas, ó Deus amado, para que o Evangelho
ela possa ser pregada. Esse momento que vamos estar na Tua presença, Senhor, derrama da Tua bênção, derrama, Senhor, da Tua graça, dando sabedoria, Senhor Deus, dando discernimento, e que, ó Pai, ao ser ministrado a palavra, Senhor Deus, a mesma possa achar guarida no coração de cada ouvinte. Abençoa, Senhor Deus, então, a nossa família, abençoa a Tua igreja, nós te pedimos e nós já agradecemos por todas as bênçãos que recebemos e iremos receber no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dando continuidade, então, do nosso culto, nós vamos cantar o cântico de número 248. Quero chegar aos mananciais divinos para elevar a Deus a minha oração. Consolador, que doce paz inspiras, contigo quero estar em feliz comunhão. Do Calvário sei, flui sem cessar as águas que agora me podem curar. Assim como vamos ver no texto da palavra do Senhor. Aquele homem, já há muitos anos, paralítico, ele pôde ter ali, naquele momento, no encontro com Jesus, de ser curado. Quero chegar aos mananciais divinos para elevar a Deus minha oração. Consolador, que doce paz inspiras, contigo quero estar em feliz comunhão. No Calvário sei, flui sem cessar as águas que agora me podem curar. Lava meu ser do pobre carinhoso de toda culpa, livra-me, Senhor, limpa as manchas em minha ocultas no rio transbordante do teu grande amor. Do Calvário sei, flui sem cessar as águas que agora me podem curar. A santidade que encontro nessa fonte, nela eu posso achar pureza enfim. E essas águas peguem minha vida, tornando o deserto em vez de jardim. Do Calvário sei, flui sem cessar as águas que agora me podem curar. Aleluia! E essa água é o rio de águas vivas que vem do próprio Senhor sobre as nossas vidas. E nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor lá em João, no capítulo 5, dos versículos 1 a 14. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos.
Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Que Deus continue a abençoar os nossos corações através da sua palavra. Aleluia! O texto que nós lemos mais cedo na reunião, de João 5, 1 a 14, é precedido por 3 encontros muito importantes de acordo com o que está registrado no Evangelho de João. O primeiro ocorre logo depois do milagre, o primeiro milagre de Jesus, naquela festa de casamento em Caná, na Galileia. Então, a Bíblia diz que em seguida vem ter com Jesus um homem chamado Nicodemos, isso lá em Jerusalém já, né? E esse homem é um dos principais do conselho dos judeus. Depois disso, narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana e, por fim, no finalzinho do capítulo 4, narra o encontro de Jesus com um oficial, um servo do rei, e provavelmente esse era o Herodes Agripa, o rei, e o seu servo, o seu oficial, era então gentio. E mostra como Jesus vem então para salvar tanto os judeus como os samaritanos, que eram aparentados com os judeus, mas eram desprezados por estes, e também para todas as nações. O nome Goim, né, nações em hebraico, é usado para falar das nações, mas as nações que não pertencem ao povo judeu. Todas as nações da terra que descendem de Noé, né? Isso inclui a mim e a maior parte de nós que estamos ouvindo. Depois desses encontros, em que João está sinalizando que Jesus vem para ser o Salvador não apenas dos judeus, mas do mundo todo, nós temos Jesus saindo então da Galileia, onde ocorre o milagre com o filho do servo, do oficial do rei, e ele vem para Jerusalém numa ocasião de festa. Agora a gente imagina a ocasião de festa, aquela concentração toda de gente, e um lugar especial era justamente esse pórtico, a porta das ovelhas, onde tinha esse tanque. Ali se encontravam, de acordo com a Bíblia, uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. É incrível que no meio de todo aquele pessoal tão carente, tão necessitado, tanta gente pedindo esmola, ajuda, Jesus vá dirigir-se justamente para esse homem que está ali. A ideia que a gente tem é que ele era paralítico, né, porque ele não consegue se levantar sozinho,
ele está ali há 38 anos, é uma vida inteira, quase o período que Israel atravessou o deserto, né, que foram 40. Ele está aqui há 38 anos e quando Jesus se aproxima desse homem, a gente percebe que ele não conhece Jesus. Jesus pergunta: queres ser curado? E aí a gente percebe na resposta do homem que o foco dele é assim: olha, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Tem duas coisas que se destacam. Senhor, não tenho ninguém, né? Era um homem solitário. Não tinha família, não tinha amigos, nem servos, nem empregados, pelo menos não a essa altura, que se importassem com ele a ponto de estarem junto com ele nessa grande necessidade. Outra coisa que a gente percebe é que Jesus pergunta se ele quer ser curado e o foco desse homem está completamente concentrado na água. Corria, né, a lenda, e como está aí no versículo 4, entre colchetes, né, então vocês sabem que quando está entre colchetes não está nos originais, mas é mantido porque é uma explicação muito antiga e ajuda a compreender o texto. Então eles acreditavam que descia um anjo do céu, movia a água, né? E aí a primeira pessoa que descesse para dentro da água era curada. Esse homem estava, vamos dizer, depois de 38 anos, só tinha olhos para a água. Estava obcecado pela água. Ele não percebeu que no meio de tanta gente, ele tinha sido escolhido como alvo da graça e da misericórdia de Deus, que aquele que podia curá-lo, aquele que podia salvá-lo, era justamente quem estava fazendo a abordagem para ele, né? A única resposta que ele tem é: olha, não tem ninguém que me ponha lá. E é bonito, né? Porque no versículo 8 há uma coisa revolucionária. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E eu digo revolucionário porque a gente está acostumado, né, a ler e a gente vê que o padrão é Jesus levantar, completar, ressuscitar, suscitar a fé de alguma pessoa. No caso desse homem, Jesus não fez nada disso. Jesus exerce um poder soberano. É uma exceção entre os milagres, né? Para mim é uma coisa muito impressionante e que também acho que deve causar temor, reverência para com Jesus em termos de sua autoridade. O homem nem respondeu direito se queria ser curado ou não, e se cria ou não, se sabia quem era Jesus. Ele não sabia, ele não, pelo que o texto diz, ele não creu em Jesus, ele nem reconheceu quem era Jesus, né? A Bíblia diz que quando perguntaram, né, no versículo 12, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O versículo 13 responde: mas o que fora curado não sabia quem era. Então ele não conhecia. No entanto, Jesus exerce o seu poder como Filho de Deus, como Deus encarnado, e o cura. E esse homem recebe essa cura. Mais tarde, o que a Bíblia diz no versículo 14, Jesus o encontrou no templo e ele disse: é interessante que Jesus não deixa a obra incompleta. Ele dirige-se a esse homem, ele vai atrás dele e diz: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A gente sabe de outras passagens da Bíblia que nem toda doença vem por causa de um castigo ou como resultado direto de algum pecado. Nem toda doença advém de uma causa moral. Mas nesse caso específico, a gente lê o texto e a gente é levado a compreender que o motivo da enfermidade daquele homem foi o pecado. E Jesus está advertindo: olhe, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus pode estar se referindo tanto a esta vida, como também pode estar falando em relação
a penalidade eterna. A Bíblia é muito clara, o salário do pecado é a morte. E eu gostaria de me deter só um pouquinho mais nesse sentido, porque no mundo de hoje a gente é muito permissivo. A gente se dá o direito de pequenas brechas, de pequenas concessões, de pequenas escorregadelas. E como a gente já tem dito outras vezes, o pastor Ziel, né, mentor nosso durante um tempo, ele sempre dizia, né, olha, cuidado, não tem essa história da gente cair de repente. É que a gente vai se permitindo escorregar devagarinho, até que no fim a gente cai, né? Satanás vai pedindo para a gente fazer concessões e a gente vai cedendo, 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 até que na verdade a gente passou a amar o pecado e a odiar aquele que é o Salvador de todos nós, que é Jesus, né? A consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz lá em Números 32, 23 que o vosso pecado vos achará. Eu não estou pregando isso hoje para trazer medo para você, mas estou sendo muito sério, porque a Bíblia é séria nesse sentido, de alertar que o pecado tem como consequência a morte. Que quando a gente se permite pecar, há consequências. Essas consequências atingem não só a gente, mas atingem pessoas que estão ao nosso redor, né? O Instituto Barna, por exemplo, isso é só um exemplo, diz que quando um pastor comete um pecado grave com a sua igreja, leva 10 anos para a sua igreja se levantar de novo. Você imagina isso? Uma pessoa cai e leva-se 10 anos para as pessoas ao redor dele, pessoas que confiaram, que ouviram, que amaram essa pessoa, se levantarem enquanto igreja de novo, né? Então é muito sério. Então, se Jesus traz essa advertência, olha, que já estás curado, não peques mais. Então, nessa manhã, gostaria de lembrar que Jesus é quem nos salva, nos limpa, nos purifica. Eu sei, né? A oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas. E aqui também diz, não é só perdoa as nossas dívidas, não peques mais. Não vamos brincar com o pecado, porque ele destruirá você, a sua vida, e destruirá e afetará muitos relacionamentos, né? Partes preciosas de relacionamentos seus. Pessoas que querem você bem, que amam você, ficarão afetadas e sofrerão também consequências, né? Por causa desse reflexo do que nós fazemos de mal. Então, que nós possamos lembrar que Jesus que sara, Jesus que perdoa, é o mesmo que diz, e no poder dele diz. Veja bem, o homem nem crer creu, mas ele se levantou. Então, o mesmo Jesus que tinha essa autoridade, tem esse poder para dizer para alguém que não crê, levanta e anda, é o mesmo Jesus que diz, não peques mais. Então, que nós não nos permitamos ser ludibriados, enganados, e muito menos conduzidos e dominados pelo pecado na nossa vida. E se há pecado, nós estamos concedendo. Não vamos brincar com isso, porque o fim dele é morte. E então que nós nos arrependamos e nós possamos receber não só o perdão, mas também esse olhar sério que Jesus tem de não admitir brincadeira com o pecado, de não admitir que os seus que foram libertos voltem para a vida de antes. Que Deus nos cubra com a sua graça, o seu poder, com a sua presença, com as suas asas, e nos limpe e também nos fortaleça. E que nós possamos ser o que Ele deseja, um povo santo. Deus te abençoe. Então vamos curvar nossa fronte e vamos orar a Deus, né?
Querido Deus, nós queremos entrar na Tua presença em oração para agradecer, porque quando nós nem cogitávamos das coisas de Deus, nós nem sabíamos quem era Deus ou Jesus, não sabíamos que o Salvador tinha vindo por nós, foi o Senhor quem tomou a iniciativa em ter interesse, em se aproximar, em falar com a gente, em despertar a gente para as coisas espirituais. Queremos te agradecer porque a Tua palavra trouxe vida para nós e nós recebemos a Tua salvação tão grande, tão maravilhosa, o convite de andarmos contigo, de conhecermos o Senhor e de já vivermos com o Rei do novo reino que já está aqui, mas também está por vir, desde agora até a eternidade. Então nós queremos te pedir que, como aquele homem, nós também possamos ser animados a não pecar, a não viver em pecado, a não sermos dominados pelo pecado, debaixo desse mesmo poder que nos salvou, que nos perdoou os pecados passados. Então dá-nos essa graça de vivermos uma vida pura como o Senhor deseja, uma vida santa como o Senhor deseja, uma vida sem mancha, uma vida que reflita aquele que pertence a Deus, que pertence a Jesus, que é todo amor, todo puro, todo santo, todo verdadeiro, todo íntegro, todo honesto. Nós te pedimos porque sabemos que isso não é na nossa força, não é na nossa capacidade, senão a gente não precisaria de um Salvador. Mas antes está nesse Salvador. O segredo está em a gente continuar em comunhão contigo. Então ajuda a gente, querido Deus, a se manter limpo da contaminação deste mundo. E queremos então orar assim. Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém.